prosa sobre raiva em ruminantes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Saúde no campo. Hoje nós vamos falar sobre o combate a uma doença bem importante para a pecuária brasileira, a raiva. A doença é muito perigosa. Pode atingir bois, vacas, cavalos, cabras e ovelhas. Vamos agora conferir uma prosa sobre esse assunto entre os jornalistas Sabrina Craide e Washington Luiz, do Ministério da Agricultura, com Ellen Laurindo, chefe da Divisão de Sanidade dos Ruminantes do MAPA. O Ministério da Agricultura lançou uma nova página sobre o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, para mostrar a necessidade de controle dessa doença. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a auditora fiscal agropecuária Ellen Laurindo, que é chefe da Divisão de Sanidade dos Ruminantes aqui do MAPA. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Quem me acompanha nas perguntas é meu colega jornalista Washington Luiz, também aqui da Assessoria de Comunicação do Ministério. Olá, Washington. Oi, Sabrina. Oi, Ellen. Oi, ouvintes. Ellen, explica pra gente como a raiva é transmitida para esses animais no meio rural. No meio rural, o principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago, também conhecido como morcego vampiro, da espécie Desmotus rotundus. No Brasil existem 3 espécies de morcegos vampiros. O que mais transmite, o principal transmissor é o Desmotus rotundus pelo hábito alimentar dele. Então a transmissão é feita a partir da mordida desse morcego, que ele tem a saliva contaminada com o vírus, né? Então ele polia esses animais, ele morde para chupar o sangue e nessa mordida ele faz a transmissão pro animal. Então normalmente são grandes animais de fazendas, mas ele pode também transmitir para outros animais, inclusive para o homem. Existem casos humanos a partir de mordida de morcego vampiro, transmissão da raiva. Mas no meio rural, o principal é o Desmotus rotundus, o morcego vampiro. É vampiro mesmo, ele morde para chupar o sangue. Para chupar o sangue, exatamente. É o hábito alimentar dele, ele se alimenta exclusivamente de sangue. E os morcegos vampiros, os hematófagos, eles são numa região bem específica do mundo. É só aqui na América do Sul, do México até o norte da Argentina que a gente observa. Então na Europa, na África, na Austrália, você não vê morcego vampiro. Morcego vampiro é um morcego daqui, da América. E não tem uma época certa que eles costumam atingir mais? Não, todas as noites eles saem para se alimentar. Então eles fazem essa exfoliação. Normalmente o morcego volta no mesmo animal, ele tem essa característica, morde no mesmo lugar, ele abre a ferida e volta a se alimentar daquele mesmo animal. Então eles têm essa característica. Eles vivem em colônias, né? Normalmente a gestação do morcego hematófago da morcega é de 7 a 9 meses, né? Então é uma gestação bem longa e são colônias de médio até grande porte, mas são animais pequenos. O morcego hematófago é pequeno, ele não é um morcego muito grande. São os considerados micro-morcegos. Né? E quando um animal é infectado, quais sinais que ele dá, assim, até para o proprietário poder observar e identificar que aquilo ali é a raiva? São sinais nervosos, né? Basicamente, animal que cai, que se debate, tem movimento de pedalagem. Ao contrário do cão, o cão, quando você associa a raiva no cão, você imagina aquela raiva agressiva, o cachorro que morde. No caso da raiva em herbívoros, é a raiva paralítica, que a gente chama. O animal, ele tem paralisia, ele tem movimento de pedalagem, o pescoço, ele fica estendido, como a gente chama de opstótomo, o nome, quando o pescoço fica para cima. Ele tem midríase. No interior, eles costumam dizer que o animal está com o olho estrelado. O nome disso é midríase, é que dilata a pupila, então parece que está com o olho iluminado. A hora que você põe a luz fica iluminado. Então, às vezes, você fala midríase e o produtor não vai saber o que é, mas o olho estrelado ele sabe. E tremores, reações exacerbadas. E o animal vai evoluindo para a morte. Mesmo ela sendo mortal, o produtor não pode só deixar o animal lá
esperando a hora chegar, né? Tem que fazer o quê? O certo, o indicado é que esse produtor vacine os animais anualmente. O animal jovem que recebe a primeira dose, é indicado que se faça um reforço depois de um mês. Então, a partir dos 3 meses, ele pode receber a primeira dose, receber a primeira dose e faz um reforço só para ele ter um pico de imunidade. E depois, anualmente. Essa é a indicação. Mas fora a vacinação, o ideal é que monitore a espoliação, veja se esses animais não estão sendo mordidos, se não estão sendo agredidos. Em caso de agressão, tentar colocar esses animais em ambientes cobertos durante a noite, porque o morcego ele espolia só à noite. Não é normal ele estar voando durante o dia, espoliando animais durante o dia. É um hábito noturno. Então, tentar estabular esses animais à noite, se for possível, monitorar onde tem as mordidas, e quando encontrar mordida de morcego, existe um produto que a gente chama de pasta vampiricida. Você passa esse produto bem no local da mordida, porque, como eu te falei, é o mesmo morcego que volta. Então, quando ele voltar, ele vai se contaminar com essa pasta e ele vai morrer. Então, pelo menos aquele morcego não volta naquele animal. Então, a gente indica o uso da pasta vampiricida em animal que está com a mordida do morcego, que é uma mordida bem característica. Ela tem o formato de uma ferradura, assim, bem, para quem conhece no campo, ele já sabe que é morcego. Mas e quando o animal já está apresentando esses sintomas que você citou aí, por exemplo, o olho estrelado, a paralisia, o que o produtor deve fazer? Primeiro, isolar esse animal, né? Outro sinal que é muito característico e causa muito problema para nós é a hipersalivação. Por que causa muito problema para nós pessoas? Porque o animal está salivando e o produtor acha que ele pode estar engasgado. E é quando o produtor tenta desengasgar o animal, coloca a mão e tem contato com a saliva, que é o principal meio de transmissão do vírus, que esse que é um problema. Então, o animal salivando, você afasta, não tem contato com a saliva, evita o contato com os outros animais, deixa separado para evitar o contato humano de outros animais com essa saliva, que é o que contamina. Então, a primeira atitude a se tomar quando tem animal com sinal clínico é separar e comunicar urgentemente às unidades veterinárias locais. Cada município, cada conjunto de municípios tem uma regional, uma unidade veterinária local que recebe essas notificações, e eles têm 24 horas para atender. Segundo José Humberto de Melo, chefe do escritório seccional do IMA em Paracatu, após constatação de raiva em sua criação, você, produtor rural, deve procurar o local de moradia dos morcegos, fazer a vacina contra a raiva em seu rebanho e, o mais importante, notificar o órgão, que no caso de Paracatu é o IMA. Telefone de lá, 3672-1857. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.